A luz da manhã atravessa as portas de vidro da mansão como uma lâmina. Sophia Reeves, de 7 anos, está sentada no colo da mãe. Não por escolha, por força. Suas mãos pequenas se fecham em punho. Sua boca permanece fechada. E do outro lado, o Dr. Morrison se mexe desconfortavelmente em sua cadeira de couro, com suas credenciais enquadradas em todas as paredes atrás dele. Ela vai falar quando estiver pronta, diz o médico pela 100ª vez. Victoria Reeves, CEO da Reeves Capital, destaque em capas de revistas, tomadora de decisões bilionárias, levanta abruptamente. Seus saltos batem contra o mármore. O som ecoa como um disparo. Foi isso que você disse há 6 meses, doutor. E 6 meses antes disso. Você está assistindo a isso porque precisa saber. O que acontece quando alguém que tem tudo perde a única coisa que o dinheiro não pode comprar? O que acontece quando a pessoa que conserta tudo dirige um caminhão de lixo? Fique comigo. Delancey Street. 6h47 da manhã. O caminhão de lixo verde roncando desce a rua de paralelepípedos mais antiga da Filadélfia. Seu motorista, Marcus Webb, 42 anos, negro, silencioso à maneira que homens poderosos costumam ser, segura o volante com mãos que conhecem todos os tipos de trabalho. Seus nós dos dedos estão cicatrizados. Sua coluna está levemente curvada por 18 anos carregando peso, literal e figuradamente. Seu filho, Dante, senta-se ao seu lado na cabine, com 10 anos, vestindo seu uniforme escolar e os mesmos olhos pacientes do pai. Hoje você falou com aquela garota na St. Catharines? Perguntou Dante com uma voz pequena e cuidadosa. Marcos não desviou o olhar da rua. Ela não quer conversar, meu filho. Algumas crianças são diferentes nesse aspecto. Você fala com todo mundo, pai. Você fez o Sr. Chen sorrir na semana passada. Ele não sorri desde que sua esposa faleceu. Marcos olhou para o filho. Isso não é conversar, Dê. É ouvir. Existe uma diferença. O caminhão diminuiu a velocidade ao se aproximar da propriedade Reeves. Uma fortaleza de calcário de 3 andares com portões que pareciam feitos para manter o mundo lá fora. Marcos dirigia por essa rota há 3 anos. Conhecia os ritmos. 7h15, a babá traria a filha até a janela. 7h20, o Bentley da mãe partiria. 7h30, o silêncio engoliria o lugar inteiro. Ele não sabia os nomes. Não precisava. Conhecia os sons, os pequenos pés da menina no piso de azulejo. A voz aguda da mãe dando ordens. O espaço entre eles que ficava maior a cada semana. Marcos puxou a alavanca. O braço mecânico gemeu ao ganhar vida, os hidráulicos assobiando. Ele não percebeu o rostinho pequeno na porta. Dentro da mansão. 7h12 da manhã, Victoria sentou-se em frente à filha, segurando o telefone como um escudo. Na tela, relatórios de mercado, e-mails de emergência. Um mundo que fazia sentido. A miniatura de Sophia estava sangrando onde ela tinha mordido. Pare com isso, disse Victoria sem olhar para cima. Os dentes de Sophia pressionaram com mais força. Sophia, nada. Apenas o som pequeno e úmido de pele rasgando. Victoria colocou o telefone de lado. Ela colocou a mão manicure sob o queixo da filha, levantou-o para que seus olhos se encontrassem. Olhos de Victoria, aço. Olhos de Sophia, oceanos durante uma tempestade. Temos o Dr. Morrison às 9. Você precisa tentar hoje. As outras crianças na escola, elas conversam, elas interagem. Você sabe que isso te torna diferente. Você sabe que isso é um problema. A mandíbula de Sophia se apertou. Seus olhos se encheram. Mas nenhum som veio. Victoria a soltou frustrada. Pegue seu casaco. Enquanto a babá conduzia Sophia em direção à porta, a menina parou. Ela se virou e olhou para sua mãe. Realmente olhou para ela, como se tentasse transmitir algo pelo espaço entre elas. Uma mensagem desesperada que não tinha palavras. Victoria já estava lendo seus e-mails. Às portas, 7h18 da manhã. Marcos estava curvado sobre uma lata de lixo quando a pequena voz cortou o zumbido mecânico do caminhão.
Não eram palavras, apenas um som, um gemido. Ele se endireitou, virou-se. E lá estava, pressionada contra as barras de ferro do portão, uma criança. 7 anos, possivelmente 8. Cabelos loiro-ouro, vestindo um casaco que provavelmente custava mais do que seu caminhão. Seu rostinho pequeno estava pressionado entre as barras, como se tentasse escapar de dentro de sua própria pele. Ela não estava olhando para ele. Ela olhava para algo no lixo. Uma boneca. Vestido rosa, cabelo embaraçado, um olho de vidro faltando, deitada amassada sob sacolas plásticas e jornais. A boca da criança se abriu. Saiu um som, não uma palavra, mas a forma de uma, a necessidade de uma. Marcos não pensou. Ele se moveu. Suas mãos grandes, calejadas e pacientes, cuidadosamente levantaram a boneca do lixo. Ele afastou os detritos com a suavidade geralmente reservada às crianças ou aos moribundos. Ele se virou para a menina no portão. Esta é sua, querida. Os olhos da menina se arregalaram. Ela assentiu, tremendo todo o corpo. Marcos segurou a boneca contra a luz, examinando-a. Ela é linda. Olhe para o vestido dela. Alguém a amava muito. Ele virou a boneca para que ela encarasse a menina. Qual é o nome dela? Os lábios da criança se abriram. Sua garganta trabalhou, mas nada saiu, exceto uma respiração fina e fraturada. A expressão de Marcos não mudou, não se endureceu, não se transformou em pena. Ele simplesmente se agachou até ficar no nível dos olhos da menina. Está tudo bem. Algumas coisas não precisam de nomes imediatamente. Algumas coisas só precisam ser seguradas. Ele cuidadosamente empurrou a boneca através das barras do portão. Aqui, segure ela perto de você. A garota apertou a boneca contra o peito, seu rostinho franzido. Não de tristeza, de algo mais profundo. Reconhecimento, talvez. A sensação de ser realmente vista. Qual é o seu nome, princesa? Marcos perguntou suavemente. Ela apontou para si mesma, abriu a boca, fechou, sacudiu a cabeça. Tudo bem, eu sou o Marcos. O nome do meu filho é Dante. Ele tem mais ou menos a sua idade. Às vezes, as palavras são difíceis. Marcos sorriu. Um sorriso verdadeiro, com rugas surgindo nos cantos dos olhos. Mas corações? Corações são fáceis. Seu coração está falando comigo agora, e eu posso ouvi-lo bem. A garota pressionou a testa contra as grades, ainda segurando a boneca. Marcos se levantou lentamente. Tenho que terminar essa rota, mas volto amanhã no mesmo horário. Você vai estar aqui? A garota assentiu. Ótimo. Vamos conversar mais. Sem pressão, sem pressa. Só conversar. Ele carregou o lixo, subiu de volta na caminhonete. Enquanto ele se afastava, pôde ver no espelho a pequena figura parada imóvel no portão, com a boneca pressionada contra o coração. Dante o encarava. Pai, ela não conseguiu falar. Não, ela não conseguiu. Mas você ainda falou com ela. Sim, amigo. Às vezes é exatamente isso que alguém precisa. Estudo no segundo andar. 7h24 da manhã. Victoria estava na janela, observando. Ela viu Marcos se curvar sobre o lixo. Ela ouviu puxar algo de lá. Ela viu sua filha pressionada contra o portão com uma intensidade que Victoria nunca tinha testemunhado antes. Nem na escola particular cara, nem no consultório do psiquiatra, nem em qualquer momento de suas vidas compartilhadas. Ela viu sua filha sorrir. Não um sorriso forçado, não um sorriso terapêutico feito para mostrar progresso aos médicos caros, um sorriso verdadeiro. A mão de Victoria tremia contra a moldura da janela. Maria, ela chamou. Quem é aquele homem? A empregada apareceu. O coletor de lixo, senhora. O mesmo toda semana. Quero saber tudo sobre ele. De onde ele é. Seu histórico. Tudo. Quando Marcos voltou na manhã seguinte, Victoria já havia feito ligações. A empresa de saneamento confirmou. Marcos Webb, sem antecedentes criminais, empregado há 4 anos, nunca faltou um dia, referências excelentes, viúvo, criando seu filho sozinho.
Quando ele chegou ao portão desta vez, Victoria já estava esperando. A confrontação. 7h15, próximo dia. Marcos estava no meio de sua rotina quando uma mulher saiu pela porta da frente. Casaco sob medida preto, óculos de sol de grife, o tipo de mulher que usava o silêncio como arma. Com licença. Marcos se virou já sabendo quem ela era, a mãe. Ele a via no Bentley todas as manhãs, absorta no telefone, mal olhando para a criança no banco de trás. Sim, senhora. Preciso saber o que você está fazendo aqui, com minha filha. Marcos colocou seu equipamento no chão. Ele ficou ereto, com seus 2 metros de altura, ombros largos, a presença que vinha de anos de invisibilidade repentinamente tornada visível. Estou fazendo meu trabalho, senhora. E ontem sua filha precisou de algo. Eu providenciei. Victoria se aproximou mais. Minha filha tem terapeutas. Ela tem especialistas. Ela não precisa de conversa com o coletor de lixo. As palavras ficaram no ar, afiadas como vidro quebrado. Marcos as sentiu da mesma forma que um homem aprende a sentir desrespeito, não como uma ofensa, mas como informação. Sua filha não está doente, senhora. Acho que esse não é o problema. O maxilar de Victoria se apertou. Você não sabe nada sobre ela. Você não conhece a história dela. Você está certa. Eu não sei, mas sei o que vi ontem. Uma criança que queria se comunicar. Tudo o que ela precisava era de alguém paciente o suficiente para ouvir sem exigir que ela fosse diferente do que é. Ela não fala há 4 anos. 4 anos? Se você acha... Então, 4 anos de pressão não funcionaram, disse Marcos calmamente. Talvez a paciência funcione. Victoria o encarou. Por trás de seus óculos de sol, ele pôde ver seus olhos se movendo, calculando, do jeito que pessoas ricas fazem quando alguém se recusa a desaparecer. Minha filha não virá mais até o portão, e você não falará com ela, está claro? Marcos olhou além dela, para onde Sofia estava na janela do 2º andar, sua pequena mão contra o vidro. Ele podia vê-la balançando a cabeça. Pequenos movimentos desesperados. Sim, senhora. Está claro. Ele voltou a entrar em seu caminhão. Quando se afastou, tomou uma decisão. Quarto de Dante. Nessa noite Marcos estava sentado na beira da cama do filho. O quarto era pequeno, mas cheio de luz. Um pôster de um astronauta, livros empilhados nos cantos, a evidência do mundo interior de uma criança. Pai, você está bem? Marcos sorriu com a percepção do filho. Sim, garoto, estou. Só estou pensando em alguma coisa. A menina no portão? Como você soube? Porque você faz aquela coisa de ficar olhando para a parede, mas na verdade está olhando para alguma coisa dentro da sua cabeça. Dante se sentou, de pernas cruzadas. A mãe dela disse para não falar mais com ela? Sim, ela disse. Isso não é justo. Você fez ela sorrir. Você pôde ver isso. Marcos se recostou na parede. Sabe o que eu aprendi quando sua mãe ficou doente de? Dante balançou a cabeça. Aprendi que pessoas assustadas fazem coisas assustadas, e pessoas com raiva fazem coisas com raiva. E aquela senhora está assustada. Ela está assustada há muito tempo, e isso se transformou em raiva. Você vai parar de ir lá? Marcos olhou para o filho. Esse menino que aprendeu empatia através do luto, que entendeu o amor porque sentiu sua ausência. Não, não vou parar. Porque às vezes fazer a coisa certa significa que alguém não vai gostar de você por um tempo. Mas é a coisa certa mesmo? Se a mãe dela dissesse não? A coisa certa, disse Marcos cuidadosamente, é deixar aquela criança saber que ela importa, que o silêncio dela não a torna quebrada, que ela vale a pena ser ouvida, mesmo quando não consegue encontrar as palavras. Ele bagunçou o cabelo de Dante. Ser uma pessoa boa não significa sempre fazer o que as pessoas querem. Às vezes, significa fazer o que as pessoas precisam. 3 semanas depois. Marcos não parou sua rota, mas ele a mudou. Em vez de 7h15, ele começou a chegar às 7h47. Logo após o Bentley de Victoria partir, Sofia estaria esperando,
No começo, eles não falaram. Eles simplesmente ficaram de lados opostos do portão. Marcos tirou seu almoço, um sanduíche, uma maçã, algo simples, e comeu lentamente enquanto Sofia observava. Uma manhã, ele levantou uma maçã. Quer uma? Ela assentiu. Ele não a jogou. Aproximou-se do portão, segurou-a através das barras, de modo que suas mãos quase se tocaram quando ela a pegou. A intimidade disso, o quase contato, fez seus olhos lacrimejarem. Meu filho adora maçãs, disse Marcos. Diz que elas têm gosto da palavra crunch. Ele sorriu. Sabe o que isso significa? Sofia balançou a cabeça. Significa que algumas coisas na vida devem fazer barulho. Devem interromper o silêncio. Maçãs fazem isso, assim como as crianças. A menina deu uma mordida pequena. O suco escorreu pelo queixo dela. Ela não o limpou. Ela olhava para Marcos como quem olha alguém que acabou de explicar um mistério que você nem sabia que tentava resolver. Tem um filho chamado Dante, continuou Marcos, encostando-se no portão. Ele tem 10 anos. Criança inteligente. Corajosa. A mãe dele morreu há 3 anos. E sabe de uma coisa? Durante muito tempo, ele também não quis falar. Ele estava com raiva. Estava assustado. Estava se protegendo. Os olhos de Sofia se encheram. Mas ele aprendeu algo. E vou te dizer a mesma coisa que disse a ele. A raiva, a tristeza, os grandes sentimentos por dentro, eles não desaparecem quando você não os expressa. Eles só ficam mais pesados, como carregar água nos bolsos. Sofia pressionou sua pequena mão contra o portão. Sem pensar, Marcos pressionou sua mão grande contra a dela, do outro lado das grades. Quando estiver pronta, princesa, não um segundo antes, mas quando estiver pronta, estarei aqui para ouvir. A quebra, semana 5. Victoria estava em seu escritório quando sua assistente bateu à porta. Senhora Reeves, o Dr. Morrison está na linha. Ele diz que é urgente. Coloque-o na linha. Senhora Reeves, estive revisando as avaliações recentes de sua filha. Houve uma mudança significativa, neurológica, emocional. O médico fez uma pausa. O que você mudou no tratamento dela? O estômago de Victoria afundou. Ela não tinha mudado nada. Ela havia proibido Marcus Webb de falar com a filha dela. Ela aumentou as sessões de terapia da Sofia. Ela trouxe um novo especialista de Nova York. Nada disso tinha funcionado. Eu não mudei nada, doutor. Que tipo de mudança estamos falando? Mudança positiva. A atividade neural dela durante o estresse está se normalizando. Os níveis de cortisol dela estão diminuindo. Ela está desenhando mais, fazendo pequenas vocalizações. Ainda não verbalizações, mas a trajetória é... Ele hesitou. Não entendo o que é diferente, mas algo é. Após o fim da ligação, Victoria ficou no silêncio do seu escritório. O escritório que ela construiu controlando cada variável, cada resultado, cada pessoa. Ela puxou as imagens de segurança. Por 1 hora, ela assistiu. Assistiu Marcos se aproximar do portão todas as manhãs. Assistiu-o falar sobre seu filho, sobre sua esposa que faleceu, sobre maçãs, barulho e amor. Assistia sua filha ficar lá, às vezes com a boneca antiga pressionada contra o peito, às vezes apenas ouvindo com todo o corpo. Assistia Sofia lentamente começar a responder. Não com palavras, mas com presença. Assistia Sofia lentamente começar a responder. Não com palavras, mas com presença, com atenção, com o tipo de concentração que só acontece quando alguém se sente verdadeiramente ouvido. Victoria percebeu algo que nenhuma escola de negócios tinha lhe ensinado. Ela vinha tentando consertar sua filha como se conserta uma máquina quebrada. Com soluções, com especialistas, com dinheiro. O que Sofia precisava era algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Testemunho, compreensão. Alguém disposto a ficar com sua dor em vez de tentar resolvê-la. O portão, 7h42 da manhã, na manhã seguinte, Victoria dispensou a babá. Ela mesma levou Sofia até o portão. Marcos estava chegando. Ele viu Victoria e sua expressão mudou, esperando confronto.
Senhor Webb, disse Victoria. Sua voz estava diferente, menor. Eu lhe devo uma desculpa. Marcos não respondeu, esperando. Eu tinha medo. Quando eu não conseguia falar com minha filha, quando não conseguia consertar o que estava quebrado, eu tinha medo. E quando vi que você podia alcançá-la, senti como se tivesse falhado de alguma forma. Victoria. As mãos de Victoria tremiam. Eu te disse para parar de vir. Eu estava errado. Marcos a observou. Então olhou para Sofia, que assistia sua mãe com a intensidade de alguém vendo um estranho se transformar em pai. Você não estava errado, disse Marcos calmamente. Você estava com medo. O medo parece muita força, até você perceber que é apenas armadura. Victoria se ajoelhou ao nível de Sofia. Filha, desculpe. Desculpe por ter tentado fazer você ser algo que você não é. Desculpe por não ter sido paciente o suficiente para simplesmente ouvir. Sofia estendeu a mão. Colocou sua pequena mão na bochecha da mãe. Victoria permaneceu perfeitamente imóvel. Mamãe assustada. Sussurrou Sofia. 2 palavras, quase inaudíveis, mas que quebraram o silêncio de 4 anos como uma pedra através do vidro. Os olhos de Victoria se encheram de lágrimas. Ela puxou a filha para perto. Atrás deles, Marcos deu um passo para trás, dando espaço a eles. Este era deles. Este momento de mãe e filho finalmente tocando a mesma margem após estarem separados por tanto tempo. Quando Victoria olhou para cima, seu rosto estava molhado, sua armadura completamente removida. Obrigada, ela disse a Marcos, por não desistir dela, de nós. Não há necessidade, disse Marcos. Ela vale a pena. Vocês 2 valem. Epílogo. 6 meses depois. O parque numa tarde de sábado. Dante e Sofia nos balanços enquanto Marcos e Victoria estavam sentados em um banco, observando. Ela fala mais a cada dia, disse Victoria. Começou a escola, fez uma amiga. A terapeuta dela diz que ela é uma das crianças mais resilientes com quem ela já trabalhou. Crianças são resilientes, respondeu Marcos. Elas só precisam de permissão para serem. Victoria sorriu, um sorriso verdadeiro, com vincos nos cantos dos olhos. Tenho pensado em algo. Marcos virou-se. Tenho pensado em como gastei milhões de dólares tentando consertar o que não podia ser consertado. E como um homem que eu nunca conheci, que dirige um caminhão de lixo, descobriu em 5 minutos o que eu não consegui em 4 anos. Você conseguiu consertar, disse Marcos. Você só precisava sair do seu próprio caminho primeiro. Sofia correu até lá sem fôlego, rindo. Uma risada de verdade, pura alegria. Dante pode vir à minha festa de aniversário? São 2 semanas, e a mamãe disse que posso convidar quem eu quiser, e eu quero o Dante. Marcos olhou para Victoria. Victoria assentiu. Sim, princesa. Estaremos lá. Mais tarde, enquanto Marcos se afastava daquele bairro lindo, Dante fez a pergunta que vinha se formando em sua mente. Pai, você acha que vai ver a mãe dela de novo? Tipo, de propósito? Marcos manteve os olhos na estrada, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Sim, filho. Acho que talvez eu veja. Porque às vezes, a pessoa que você nasceu para ajudar a curar, acaba te curando. Às vezes, o motorista do caminhão de lixo se torna a razão pela qual um bilionário aprende que presença importa mais do que perfeição. E às vezes o amor não se anuncia alto. Às vezes, chega silenciosamente, recolhendo as coisas quebradas e mostrando que valem a pena ser mantidas. Às vezes, é preciso um homem com nada além de paciência e uma criança com nada além de esperança para ensinar ao mundo que a maior riqueza não é o que você acumula. É quem você se torna quando finalmente aprende a ouvir.